Agora podem confiar. Agora está. Queres que eu repita a frase? Ai, gajo. Pessoal da pesada. Olha, pessoal da pesada. Muito boa noite. Pessoal da pesada. É para a minha boca. Mas, já começamos bem. Se calhar vamos fazer um minuto de silêncio por em honra deste bocado. Não, eu pensei que já tínhamos entrado mesmo. Só que é engraçado que não apareceu aqui a informação no computador. E eu achei estranho. Puxa, não... Agora já percebeste que é que não apareceu a informação no computador, não é? Pois, tu armaste-nos a ver. Tu é que és artista. Ainda por cima fiz sair. Em vez de fazer go live, fiz sair. Abandonei. Então... Muito bem, malta. Vamos partilhar isso, que é para começar aí o 11, para começar a entrar. Bom, Luís Rodrigues já está aí. Boa noite, Luís. Grande abraço. Boa noite. Vamos lá ver se o pessoal começa a entrar. Temos aí mesmo para falar muito. Só para os mais desatentos, neste momento, vou olhar ali para a televisão, está a jogar o Farense com o Portimonense. O Farense está a ganhar com uma bola a 0. É derby ou clássico? Lá sou eu que a confusão é. Derby. É derby. Derby do Algarve. É o Destruction Derby. Ok, pá, eu confundo sempre essa cena, mas... Sérgio Pinto também, boa noite, Sérgio. Deixa-me tirar só aqui o modo vibratório, senão o telemóvel vai cair. Marco. Vamos te ver aí com um sorriso na cara. Daí com um sorriso na cara. Boa noite para o Sérgio Pinto. Maltinha, vamos partilhar a live para o pessoal começar a chegar. Bem-vindos, mais um 11. Mais uma semaninha, 2 jornadas em cima, por isso há muito futebol para falar. E o que é que vocês dizem? Vamos começar ou esperamos mais um bocadinho? Hoje vocês é que mandam, vamos lá. Não sei, rapaz, se calhar esperávamos, tomávamos um café, não sei se vocês... Um cafezinho. Eu não trouxe. Não, já estou fechado. Não desisti, não quero. Alguém bebe um beirão, não. Beirãozinho. Bem, maltinho, vamos lá começar o 11, depois isto não dá tempo para nada. Vamos lá começar o 11. Nós é que escolhemos e afinal arranca-se. O Sérgio Pinto está a dizer que está com azia. Sérgio, nada melhor do que falar sobre futebol para passar a azia, pá. Isso já foi ontem, os jogadores já estão nos sofás deles sossegadinhos, a relaxar. Por isso vamos conversar sobre futebol, vamos lá. Bem, vamos começar com o achómetro. Trago uma notícia de hoje. O futebol português hoje foi notícia em Inglaterra. É verdade, pá. Foi notícia em Inglaterra. Infelizmente não foi notícia porque o Ryan Golds, escocês, está a fazer uma excelente época, não foi. Não foi notícia porque está a aparecer o Beto, do Portimonense, também não foi. Vocês os dois estão a pensar onde é que eu vou chegar com isto, não é? Mas não foi notícia pelos melhores motivos. Não foi notícia pelos melhores motivos, infelizmente. Foi notícia pelo que aconteceu ontem no fim do jogo com o Futebol do Porto, independentemente do árbitro ter errado, que errou, nós não vamos discutir isso, mas independentemente disso, nada, mas mesmo nada, dá base a que aquelas atitudes, seja de clube for, no fim do jogo, e infelizmente o que aconteceu ontem, essa expulsão do Sérgio Conceição, teve eco em Inglaterra. Eu também quero referir, e vou aproveitar para referir também que de alguma forma o Sporting Clube Portugal acabou por ser abafado o que aconteceu no Minho, porque também foi uma pouca vergonha. Segundo consta, os senhores da Next TV, que é a televisão que está associada ao Sporting Clube de Braga, foram ameaçados pelo Ruben Amorim e pelo Hugo Viana, que também é uma vergonha, e continuamos assim, continuamos com esta confusão toda. Rapidamente, eu não sei se vocês querem dizer algo, creio eu, para repudiar tudo isto. Só queria que vocês, adeptos de futebol, colocassem um pouco a mão na cabeça. Estamos a ser falados em Inglaterra não pelos melhores motivos, fomos falados em Inglaterra pelos piores motivos. É um produto para vender, o Futebol do Porto também acaba por sair manchado, porque depois os acordos publicitários são o que são, mas deixo para vocês aí rapidamente, porque eu não quero estar muito nisto, rapidamente, maltinha. Marco, começo por ti, o que é que te apetece dizer sobre isto? Iria dizer que infelizmente isto tem acontecido muito esta época. Os ânimos têm estado muito à flor da pele e o Sporting e o Porto, quase todos, em vários jogos que a Vitória não nos sorriu, acabou com este tipo de atitudes. Há sempre algum tipo de soleima que fica ou algum tipo de chega. E é uma pena.
É uma pena porque nem sequer dá. Perde um bocado de credibilidade, até mesmo o Sporting que vai à frente. Não é? O Ruben Amorim já foi expulso 3 vezes, o Sérgio Conceição acho que foi a 4ª. Pá, acho que não me lembro de ver tantos treinadores a serem expulsos. Acho que é uma pena que isto esteja a ir. Acima de tudo, os treinadores são os líderes do plantel, da equipa, e acho que não podem ser este exemplo que eles estão a ser. Ainda para mais, Marco, passando agora para o Ricardo, ainda para mais no domingo, foi 25 de Abril, em que celebramos o dia da nossa liberdade, o dia da democracia, e tivemos um senhor a atacar os órgãos de comunicação social fora do estádio, com 2 GNRs, e deixem-me dar este apontamento, que não é só, mas faz parte, 2 GNRs, a ver o que estava a acontecer, e se calhar gostam de ver o UFC, não sei, mas deixar este apontamento também, que quer dizer, que é isto. Mas Ricardo, rapidamente, o que é que te apetece dizer sobre isto? Para avançar aí no penúltimo tema que tu tocaste, há malta que às vezes esquece disto, mas o 25 de Abril representa a liberdade, não é? Isto, a liberdade, tem muito que se lhe diga, nomeadamente quando temos que perceber que a nossa a liberdade de todos implica que nós aceitemos que estejam pessoas de quem nós não gostamos, ou ideias com as quais nós não nos identificamos ao pé de nós. É isso a liberdade, não é? É aceitar tudo isso. E isto aqui é igual para as derrotas, não é? A malta está insatisfeita por perder, tem liberdade de se expressar, mas vamos ter calma, não é? Claro, só dar o toque aqui e é aí que está tudo errado, não é? Força. Ricardo, só dar o toque aqui do Luís. O Luís Rodrigues está a dizer que a história da Next talvez não tenha sido bem assim, é melhor falar das 2 versões. Ok, há 2 versões, sim. O Futebol Clube do Porto também tem 2 versões. O Porto pode dizer, mas o Arte fez isto, fez aquilo. E, pá, eu acho que nada dá o direito de ameaçar isso. Mas, malta, deixemos isso para os senhores competentes ou incompetentes da Liga. Deixemos isso. Vamos falar de futebol. Eu quero começar já pelo jogo. Eu ia só terminar, e aqui o importante em relação ao que estavas a dizer era... os campeões não se veem quando a bola beija a rede, não é? Não é aí que vamos ver o verdadeiro desportivismo dos atletas, dos treinadores e dos presidentes e dessa malta toda. Eu acho que se vê quando a equipa está na modo baixo ou tem um resultado menos positivo e dá a cara à luta e no jogo a seguir faz melhor. Isto aqui é desporto. Desporto é saber perder e saber ganhar. Isto é muito bonito dito assim, mas é verdade nua e crua. Quando tu não sabes perder, estás ali a fazer nada. Maltinha, vamos lá avançar, mas é para o futebol, que a gente gosta de ver a bola a rolar no relevado. E no relevado... Temos 2 jornadas, pá. E nos pelados antigamente também era muito engraçado ver o malta com a perna toda cheia de feridas, a cal viva que marcava as linhas. O Bruno deve lembrar disso. Eras grande fã da Liga dos Últimos, não é? Que trazia muito. Eu era grande fã da Liga dos Últimos. Aliás, às vezes me apanho no RTP Memória. Muito fixe. Deixa-me dar só uma notinha. O Bruno hoje não pode comparecer, tem problemas técnicos de internet e não pode comparecer, mas com certeza manda um abraço aí ao pessoal todo. Com certeza teria muito para dizer sobre isto, como já conhecemos o Bruno. Mas fica já aí para a lembrança, o Bruno não pôde ver por problemas técnicos. Altinho, campeonato, vamos lá. 2 jornadas em cima, não é? Vamos começar, eu não sei se vocês querem falar algo sobre a jornada 28, assim rapidamente, porque eu queria lançar o programa para o principal jogo, para o foco principal, que foi o Braga Sport. Marco, o que é que te apetece dizer aí sobre a jornada 28? Olha, aquilo que me apetece dizer sobre a jornada 28, e já também falando um bocadinho da jornada 29, é ver que a grande quebra que o Passos Ferreira está a ter neste momento no campeonato. Já não ganha, se não me engano, há 6 jogos seguidos e tem sido uma pena. Eu acho que é assim, independentemente de mesmo que o Passos Ferreira não ganhe mais nenhum jogo até ao final do campeonato, acho que será sempre uma grande época para a equipa da capital do Móvel.
acho que podemos concordar, mesmo ainda faltando 5 jornadas para o fim, que foi a grande sensação do campeonato. Não sei se agora estarão a pagar um bocadinho a fatura, também porque jogam quase sempre os mesmos. Eles não têm propriamente um plantel com grandes soluções, para além do 11. E eu acho que se calhar estarão a pagar um bocadinho a fatura e não estou a conseguir manter o nível. E pronto, é com pena. Depois também, para realçar a fantástica luta e a incerteza que ainda continua no fundo da tabela. Que ainda agora o Farense a ganhar ao Portimonense, que se o Farense ganhar ao Portimonense vai baralhar ainda mais as contas. O Marítimo, que parecia estar quase soterrado e que não víamos forma de Marítimo conseguir dar a volta por cima, porque estava a jogar pouco e estava a jogar mal. Agora já está em 14º com 30 pontos, e o Rio Ave parecia uma equipa que estava lá em cima, segura. No princípio estava segura, estava a meio da tabela. Sim, no meio da tabela. Agora, neste momento, está com 2 pontos de vantagem sobre o Boa Vista, que o Boa Vista também anda nesta alto e baixo, que é uma semana está fora dos lugares de despromoção ou pelo menos de luta pelo play-off, como na semana a seguir está outra vez nos lugares da linha d'água. É verdade, e é engraçado, eu estava este fim de semana a pensar, o Rio Ave podia ter feito uma época histórica, né, e teve quase a eliminar o AC Milan da Liga Europa, em 2 penaltis que eles podiam ter matado. É incrível como o futebol é, porque eles podiam ter eliminado o AC Milan, se calhar tinham feito, porque tudo muda, não é? A motivação ia crescer, etc. Obviamente estamos aqui no campo das hipóteses, mas o que é certo é que está aqui a lutar para não descer divisão, um clube que estava estabilizado. Deixa-me só fazer mais um reparo. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Faz. Porque isto aliás, vou falar de 2 clubes que eu fui crítica, e continuo a não gostar do estilo de jogo, mas a verdade é que estão a fazer um campeonato que neste momento tem quase a manutenção garantida, que é a Bessade e o Tondela. Sinceramente, são equipas que eu não aprecio a jogar à bola. No Tondela ainda tem o Mariano Gonzalez, que me surpreendeu bastante e que reconheço qualidade na ponta de lança do Tondela, que parece-me ser um jogador muito interessante. Marcos, e o Tondela, desculpa te interromper, eu estava aqui a olhar para a classificação, e o Tondela está a 4 pontos da Conference League, da segunda eliminatória, não é? É a mesma questão, percebes? É mesmo esta questão. Mas só para teres a noção, o Tondela é a pior defesa do campeonato, juntamente com o Nacional, que é o último. 45 pontos, por aí. Tem 47. Eu estou a ver aqui no 0 tem 47. 47, exatamente. Ok. Agora com deve ter sido, exato. Pronto. E o Belenenses, que é exatamente o contrário, que é dos piores ataques. Aliás, acho que é o pior ataque, exatamente, confirmo. É o pior ataque com 21 gols. Mas a seguir aos 3 grandes, ou mesmo aos 3 grandes, aos típicos 3 grandes, é a quarta melhor defesa do campeonato, com 27 gols sofridos. E o Petit, vamos ser sinceros, ali no Belenenses, o Belenenses não tem dinheiro, ou melhor, o Bessade não tem dinheiro. Está numa situação que ainda estão em tribunal para perceber quando é que podem jogar, onde é que não podem jogar. Mas tu viste a notícia, Marco, viste a notícia hoje que pode vir o ex, não é ex, porque é sempre internacional, o internacional brasileiro, o Sandro? Vocês viram essa notícia? O que esteve no Tottenham e assim? Não, sim. Eu acho que é esse. Deixa-me confirmar, mas eu acho que é esse. Sinceramente. É o ex-Tottenham, o Sandro. Ele já está com que idade? Ele já está a dar como... Tem 32 anos. Tem só 32 anos. Tem, também já está. A gente já conhece a gente já o vê desde sempre no futebol, né? Eu já o vejo acabado com o futebol há tantos anos que já pensei que ele fosse bem. Mais bem. Sinceramente. E deu a notícia em muitos sites da Europa, não foi só aqui em Portugal. Seria interessante para o futebol português. Mas ele é mais nome do que outra coisa, sinceramente. Até porque tenho várias dúvidas sobre o profissionalismo dele e capacidade de entrega. Não sei até que ponto poderá acrescentar assim qualidade. Sim, mas com certeza também é mais um jogador. Não tenho reparado fones novos nas orelhas.
Não, estás fixe, Já não não tenho é? reparado em O salário do 11 dá para tudo, pá. Ricardo, vamos lá, o que é que te apetece dizer sobre a jornada 28, e a 29 também, obviamente, podes meter aí, é tudo junto, mas podes meter no Sim, eu além dos jogos do topo da tabela, e ainda dentro do topo da tabela, ia destacar aqui o Vitória de Setúbal, porra, quem dera. Quem dera que fosse o Vitória de Setúbal. Era bom sinal. O Vitória de Guimarães, que teve 2 derrotas, o Vino, salvo ou são os últimos 3 jogos, certo? Estou a dizer as neiras. 4. Ele tem uma vitória. Dos 4 jogos. Tem 3 derrotas. Exatamente. Mas nos últimos 2 jogos teve um jogo com o Porto em que a equipa se mostrou bem organizada e a dar muita luta, embora tenha perdido o jogo por 1-0. Mas não sei se concordas que foi pouco ambicioso nesse jogo com o Porto. Quando estava a perder, não sei se concordas que se calhar poderia ter arriscado mais qualquer coisinha, já que estava a perder. Não sei, eu acho que ele também quis marcar a... Também pois não dá é para isso, mais. ele há de querer... Eu acho que ele há de querer ter ganhado ali como se chama, há de querer ter ganhado ali uma equipa em vez de levar 3 ou 4 a arriscar um bocadinho mais. E sair do jogo com uma boa impressão. Ricardo, era isso. A jornada a seguir perde. Não, era exatamente isso que eu ia dizer, que embora parecesse que ele queria, é o que faz parecer, não tendo arriscado, parecia que queria ter deixado uma boa impressão no jogo com o Porto. Depois no jogo com o Nacional começa o jogo praticamente a perder 1-0 e a equipa mostra uma enorme incapacidade de criar lances de perigo. Não faz sentido uma equipa que está a lutar pelos lugares europeus a perder uma bola a 0 que não seja capaz de construir jogadas de golo contra a pior equipa do campeonato, porque a equipa vai em último, não é? Isto aqui sem... Como é que é dizer? Sem colocar em causa o trabalho... O Jorge Jesus diz que o primeiro classificado é o que joga melhor futebol. O último classificado, na teoria dele, é o que joga pior futebol. Faz sentido. Mas e no cômputo geral há de ser, não é? E o próprio Manuel Machado, no final do jogo, diz: isto está muito difícil e esta vitória vem mesmo a calhar porque a equipa, além de ter problemas técnicos e táticos que ele identificou enquanto técnico, quando chegou à equipa, também tem problemas emocionais de uma equipa que simplesmente não ganha jogos, não é? Acho que vai sim, eu também acho que isto aqui foi um oásis no deserto e para azar do Vitória de Guimarães, que como o Marco estava a dizer há pouco, vê as equipas que estão do 9º lugar para cima aproximarem-se muito e coloca em causa aqui a participação de Vitória na Conference League, ou pelo menos nas preliminatórias da Conference League. Portanto, eu acho que é aquilo que mais me tocou. Se pudermos dizer assim. Vamos avançar diretamente para a jornada 29, que tem o jogo cartaz desta jornada, o Sporting Clube de Braga, que ouvi dizer que muitos adeptos foram do Sporting. Muitos adeptos aqui da região norte foram do Sporting Clube de Braga e creio eu que muitos adeptos da região sul, lá dos Vermelhos do Sul, foram do Sporting, né? Tinham os interesses. Mas o que é certo foi um jogo bem disputado. O Sporting Clube de Braga perdeu 1-0 com o Sporting, um golo de Mateus Nunes, o menino, que está a ser o goleador inesperado nestes jogos. Malta, como é que vocês... Eu não vou dizer viram porque o Ricardo vai querer fazer a piada, mas o que é que vos pareceu este jogo? Ricardo, comece por ti. Como é que te pareceu este jogo? O que é que te apetece dizer sobre este jogo? Eu, em primeiro lugar, eu tive uma discussãozita aí com uma malta e a ideia com que eu fico é que, não sei, acho que só conta... olha, eu vou fazer aqui um paralelismo que até hoje falei com a minha mulher sobre isso, que é, isto parece que não vale estudar muito para tirar 20 a tudo. Ou estudar muito para tirar 5 a tudo. Se estudares muito e tirares 5 a tudo, não vale. Não podes estudar e aí é mérito tirar 5 a tudo. Não é? E olhando para o que o Sporting fez, não é? Que é uma equipa que se vê jogar com 10 jogadores durante 70 minutos ou mais, a contar com os tempos extra. Foi desde os 18 minutos? Desde os 18, pronto, quase 80 minutos, provavelmente, a contar com o tempo extra. E que chega ao fim e ganha 1-0. Isto não merece, não é? Claramente este resultado é injusto, não é?
Não, Ricardo, deixa-me interromper só para completar aquilo que estavas a dizer, que é, e eu acho que nós já falamos isto uma outra vez, que é o que é jogar bem e o que é merecer a vitória. Porque assim, eu olho para aquilo que o Sporting fez, e eu quase que aposto tudo aquilo que os jogadores fizeram foi tudo aquilo que o Ruben Amorim perdeu a partir do momento que ficaram jogar com menos um. Eu quase que aposto que o Ruben Amorim, o jogo que estava a ver, nem sequer ele estava a pedir para marcar um gol. E mesmo assim eles marcaram. Ou seja, mas olha, o Ruben Amorim estava à espera, porque o Ruben Amorim, eu não gosto. Na parte, teve a jogar quase com 6 defesas, porque entrou o Mateus 6. Sim. Mas faz sentido ou não? Então a equipa está com menos um. Ponto era importantíssimo para o Sporting, eu acho. Eu acho que mesmo sair deste jogo com um ponto era importante não perder, para manter a distância para o Porto. Repara, se a equipa está com menos um jogador que vai atacar, entendes? Não sei. E depois é outra coisa que eu ia dizer, que estavam a lembrar agora. Eu não gosto muito de bajular o Jorge Jesus, mas a verdade é que o gajo, pelos vistos, percebe da coisa. Minimamente, pelo menos. E eu lembro de um jogo, ainda esta época, em que ele diz o seguinte, eu acho que foi com o Rangers, que a equipa também, o Benfica apanha-se a jogar com 10, e ele diz o seguinte à equipa, isto dito por ele, não é? Eu não estava lá para ver, estou a acreditar no que ele disse. Nós estamos a jogar com 10, mas a nossa capacidade é suficiente para defendermos e ainda empatar o jogo. A equipa estava a perder e ainda empatar o jogo. A verdade é que chega ao fim, marca 2 gols na segunda parte a jogar com menos 1, empata o jogo. Entendes? Eu pergunto-me, mas em que medida é que isto aqui não tem mérito? Então a jogar com menos 1, defendem, não sofrem golos e ainda marcam golos. Ricardo, há um ingrediente que eu acho que faz toda a diferença nisto, no que estás a dizer. É o facto do Sporting estar a jogar em Braga com 4 pontos de avanço sobre o Futebol do Porto. Imaginemos que o Sporting, sei lá, o Porto já tinha feito o seu jogo, tinha ganho e tinha ultrapassado o Sporting na tabela classificativa. Aí sim, eu acho que aí sim o Ruben Amorim tinha que dizer assim, olha, vamos ter que arriscar. Agora, se tu olhas para o futebol, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se tu olhas para o futebol só no sentido do ataque, obviamente tu vais dar sempre mérito a quem produz muito, mas o futebol não é só isso. Eu percebo que se valoriza isso agora, não valorizar um bom sistema defensivo, uma estratégia bem montada para um jogo, ou pelo menos uma resposta tática bem pensada, não sei. Eu não percebo nada disto, atenção, eu pouco percebo futebol, mas do que eu vejo, sim, é isso, é esse o ponto. E depois há aqui outra coisa em relação ao jogo, que também é importante, e ainda dar novamente ênfase à forma como o Ruben Amorim pensou bem, ou pelo menos como a equipa se comportou, que é o Porto no confronto direto leva vantagem neste momento, certo? O Sporting. E faz toda a diferença o Sporting ter 4 pontos de vantagem ou ter apenas 3. Portanto, qual é que é o propósito, não é? De tu não. E depois, Ricardo, deixa-me colocar uma pergunta. E quantas oportunidades de golo flagrantes o Braga conseguiu? Conseguiu algumas, mas o Ada fez pelo menos 2 grandes defesas. O Ada faz uma grande defesa, um cabeceamento do Fran Sérgio. Acho que é do Fran Sérgio. Não, do Fran Sérgio, é do Galeno. Eu troco sempre os nomes. Mas faz uma grande defesa e depois eu lembro-me do lance do Raul, que não consegue meter a bola dentro da baliza na primeira parte, mas em termos de eu não vi na segunda parte há um remate do Al-Musrati que passa muito perto do posto do Haddad. Sim, mas uma oportunidade flagrante. Não é uma oportunidade flagrante. Uma oportunidade flagrante é tipo a cabeceamento do Galeno e a grande defesa do Haddad. Mas o que eu quero dizer é que o Braga encontrou sempre muitas dificuldades de entrar no bloco defensivo do Sporting. E deixa-me destacar um jogador, pelo menos. Além do Ada, que eu acho que fez um excelente jogo, e do Mateus por ter feito o golo, o Coates está imperial. Está a um nível altíssimo. Está super confiante. Está impressionante. Está a fazer uma grande temporada. Sim, está a ser para além dos golos que tem marcado. Sim, mas voltando à conversa, eu acho que o Sporting assumiu que estava com dificuldades, foi lá para trás, defendeu bem,
E depois temos um Braga, um Braga que não conseguiu fazer o golo. Que erros é que que dificuldades é que tu apontas? Foi surpresa para ti ou é aquilo que o Braga tem sido? Uma equipa com dificuldades em faturar? Sim, acho que o Braga está com algumas dificuldades no último terço. O Abel Ruiz caiu outra vez bastante. O Ricardo Horta também está num momento mais complicado de forma. Não, acho que não consegue estar tanto em jogo, não consegue trazer tanto jogo para si. E depois, acho que o Carvalhal fez uma substituição que eu não gostei muito. Foi tirar o Gaitán para meter o André Horta. Acho que a equipa deu um passo atrás com essa substituição. Acho que poderia perfeitamente aí ter lançado logo o Piazon e se calhar recuava e ficava a jogar com o Al-Musrati e com o Francésio, os dois a meio campo, e para transportar o jogo, até porque o Francésio faz bem isso, para pegar na bola e levar a bola para a frente. Chegada à área. Exatamente. E acho que ele aí manteve os três médios, e o André Horta e o Al-Musrati e o Francésio, quando acho que podia ter sido apostado em jogadores mais criativos, não é? E, nomeadamente, saltou logo à cabeça o Piazon, que acho que entra tarde e poderia ter entrado perfeitamente mais cedo. Acho que falha um bocadinho aí e depois aqui sentiu-se um bocadinho a falta de o Braga não poder contar com o Sporting. Primeiro, porque era o Sporting estava com as linhas muito baixas, portanto, cruzamentos, um gajo que não se parar fazia muita falta ali. Sim, dar os apoios frontais, jogar de costas para a baliza. E não é isso, o Abel Ruiz em cruzamentos para a área estava zero. Ele estava ali com centrais muito mais altos que ele e muito mais capazes. Não conseguia fazer a diferença ali. Marco, eu acho que o Braga, e notou-se muito neste jogo, eu acho que o Braga é uma equipa que falta-lhe muita criatividade. Por isso, se repararmos, o jogo do Braga é muito passar a equipa adversária, se calhar mais neste jogo, porque o Sporting defendeu mais, mas parece uma equipa que puxa muito o bloco do adversário para um lado, para depois fazer a bola vir a um médio e meter num esgaio que está constantemente em fora do jogo. E o Braga repete esse movimento. Por acaso houve ali 2 ou 3 lances realmente que o Braga é apanhado em fora do jogo que eu não percebi muito bem como é que isso é possível. Acho que foi claramente ali também a ansiedade ou a distração dos jogadores que não faz sentido. Se estás a falar do esgaio, eu acho, por acaso em relação ao esgaio, eu acho que é o problema grave dele. Ele tem ali... Isto acontece-lhe muito, e não é expectável que um jogador que está a jogar a lateral direito ou a ala direito seja apanhado tantas vezes em fora do jogo. Ele é muito apanhado. Atenção, também já com alguns anos. Já com alguns anos. Pois é isso que eu não percebo, ele tem experiência. Deixa-me dar também mérito, porque eu acho engraçado, porque normalmente não se dá um mérito aos defesas, porque o fora de jogo é mérito também dos defesas, não é só distração do atacante. Os defesas têm que subir no mesmo time. O problema é que no caso dos gajos, isto aqui é quase todos os jogos que acontece uma destas. E tenho que admitir que o Braga às vezes faz uma nuance tática que a mim faz muita confusão. Então, que é, muitas das vezes na saída de bola passa para a defesa a 3, em que o Sequeira faz terceiro centro. Isso não percebo, sinceramente. Até porque, por exemplo, agora eles estão já com o Castro. Acho que fazia muito mais sentido o Castro baixar para ajudar a construir, ou depois como até ou o Gaitán que chegou a vir pegar a bola às vezes quase ao meio campo para construir, do que estar a fazer isso ao Sequeira, porque o Sequeira ataca muito bem, ataca bem a profundidade. O Galeno gosta muito mais de vir para dentro, então dava a linha ao Sequeira, e o Braga conseguia ser muito mais perigoso depois 2 faixas, porque assim tornava-se um bocadinho aquilo que estavas a dizer. O Braga com uma linha baixa, quando queria atacar para a linha, ganhar a linha de fundo, era irremediavelmente tentava muito um esgaio. E se tivesse assim o Sequeira projetado, tinha as duas opções. Eu acrescento outra coisa a isso, Marco, que é eu concordo contigo, porque o que o Carvalhal faz é entrega o lado esquerdo todo ao Galeno. O Galeno tem que fazer o lado esquerdo todo, praticamente. E desgaste. E quando o Sequeira sobe, não sei se vocês reparam, o Sequeira raramente ele ganha a linha de fundo. Ele não tem... digo eu que seja o treinador a dizer, não sei. Sim, porque antes dele não era assim, não é? Ele Sequeira era um lateral bastante ofensivo. Pois, o que ele faz é, ou faz um passe interior para devolver ao médio centro,
ou mete um cruzamento para a área, já sabemos que cruzamentos de frente, obviamente, é mais fácil para os centrais. Mas este uma equipa a defender a 3. Nós falámos há pouco, e sem sombra de dúvidas, eu concordo que o Sporting defendeu de forma equipa guerreira, uma equipa que... Pá, eu não sei qual foi o jogador que disse que o Sporting começou a ganhar este jogo ainda antes de chegar ao estádio, com aquela mobilização dos sportinguistas em Braga, que é muito bonito de ver. Achei que o Palhinha também faz lá um jogo. A equipa guerreira... Há lá um roubo de bola que ele faz ao francês quando o Braga estava a tentar atacar. Foi carrinho espetacular. Sim, e eu ia destacar um jogador que eu achei importante a defender, que foi o Pedro Gonçalves, que ele fez eu contei 2 ou 3 recuperações à entrada da área, quando o Sporting estava em momentos de sufoco, 2 ou 3 recuperações e arrancar, a sair a jogar, de valorizar um miúdo que tem feito muitos golos, a equipa completamente unida, em nenhum só sentido. Qual é que achas, Ricardo, que foi a principal razão para o Sporting? Eu também ouvi alguns artistas, não sei se concordas comigo, a falar que o Sporting teve sorte no golo e não sei o quê, e a minha opinião, não sei se vocês... Não, é assim, numa análise fria ao golo do Sporting, eu acho que há ali algum mérito da... Olha, em primeiro lugar, a falta que dá origem ao golo é discutível, mas isso por aí não me diz muito. Sim, mas a verdade é que a bola entra o guarda-redes e o primeiro posto, à partida aquilo é um golo que não se sofre. A este nível. Mas antes disso, concordas que já a defesa do Braga estava toda a dormir, não é? Estava toda a dormir. Certo. O jogador penetra pelo lado direito e isso aí também é mais uma vez culpa do defesa. Também ali é um bocadinho meio estranho, porque o livre é cobrado do lado direito, a barreira está do lado direito, eu expectava que a bola viesse cruzada para o lado esquerdo, para o segundo posto, digo que fosse essa a leitura da equipa do Braga. E não estava a contar com levar ali com nos a correr como um galo. Mas lá está. Eu ia dizer que isto é também sinal do trabalho do Sporting. Nós temos que dar. E isso mesmo que eu ia dizer, Marco, porque quer dizer, normalmente, ora pensem assim, normalmente o Sporting está com 10, está a ser pressionado, tem um livre ali naquela zona de terreno, o que é que uma equipa normalmente vai fazer? Vai pingar para a área, exatamente, vai pingar para o segundo posto. É isso. Sim, também tem mérito. Também tem mérito, mas ok, é isso, é o que eu digo, eu não vejo... Força. Deixa-me acrescentar só outra coisinha. É interessante ver, eu agora não estou a ver assim ao minuto que foi o golo, mas rapidamente eu também já vejo. Aos 81, tu vês a clarividência e a concentração dos jogadores de Sporting, que naquele momento têm a frieza de dizer assim, vamos fazer um lance que nós temos trabalhado, que eu acho, na minha opinião, que ele é um lance de treino. Isso para mim é taxativo. E eles têm essa clarividência. Depois, o que eu aponto à defesa do Braga, é o problema, tu defendes a zona, sai dali um jogador disparado, tu não sabes que o jogador vai sair dali, não tens a noção nenhuma, não há marcação individual. Eu dou o valor mérito, apesar de concordar que acho que o Mateus fica mal na fotografia. Podia ter feito um pouco mais, sim. Mas, que me perdoe o Mateus, eu acho que o Mateus não é um guarda-redes por aí além, ele falha muito em jogos deste tipo, mas acho que o Sporting tem todo o mérito. Meus senhores, o Sporting, este foi o jogo do título ou ainda é cedo e ainda não podemos falar sobre isso? O que é que vos parece? Sem sabermos o resultado do Porto. Não, sem sabermos o resultado do Porto. Não, eu pergunto assim, isto... Estavas a facilitar a vida para comentar. Sim, Ricardo, mas eu pergunto isto no sentido que é assim, se o Sporting tem ganho 1-0, 11-11, em que o jogo corre normal e o Sporting acaba por ter força sobre o Braga e ganha o jogo, eu aí achava que não tinha nada a ver, mas o Sporting ganha um jogo em que está com 10, é subjugado muitas das vezes, sofre muito e aos 81 o miúdo num lance trabalhado consegue fazer o gol. Eu acho que a equipa em termos anímicos, em termos de foi lá para cima. Foi lá para cima e arrisco aqui dizer que o Sporting é finalmente campeão nacional, mas isto sou eu a arriscar. Eu acho que agora aqui fica tudo muito difícil do Sporting deixar fugir, porque ainda tem o espaço exatamente de poder perder um jogo. Não.
E nós sabemos que, a princípio, o jogo mais difícil que o Sporting tem é contra o Benfica. Depois, se não me engano, tem 3 jogos em casa. Tem a deslocação à Luz e não sei quem é o outro jogo. Não sei se tem mais algum jogo. Acho que faltam 5 jornadas, não é? Marco, agora até estou confuso. O Sporting pode chegar à Luz e a precisar somente de um empate. Somente de um empate. É que na última jornada, não. Eles podem chegar à Luz a precisar só do empate, por isso, vamos ver. Eu ponho as minhas fichas no Sporting Clube Portugal. Pelo que eu já disse, esta vitória em Braga, tem tudo, tem todos os condimentos de uma vitória épica de um campeão nacional. Se olharmos para trás, a gente consegue perceber isso. Há sempre este jogo que diz assim, esta equipa vai ser campeã. Lembro-me, por exemplo, se calhar estou enganado ao Marco, mas o Marítimo, o Porto Marítimo, ano passado, em que o Marega faz aquele golo quase a acabar o jogo, não sei se vocês estão recordados, o jogo do Marítimo, do Benfica de Rui Vitória, também na Madeira, com -1, em que o Renato Seixas é expulso cedo. E tudo. Há sempre estes jogos. E o Talisca marca um golo livre. Há sempre estes jogos que catapultam as equipas. Muito bem, mas na jornada 29 não foi só esse jogo. O Benfica recebeu e venceu o Santa Clara. Uma curiosidade, não sei se vocês concordam, o Benfica faz um golo e ganha 2-1. Ricardo, estás a abrir a boca aí que deu sono no jogo do Benfica? Ou... eu vou ser honesto, eu não vi o jogo todo, mas vi em cheio, vi a segunda parte. E quando começou a segunda parte, eu tinha a estatística de que a equipa ainda não tinha feito um remate enquadrado com a baliza. Está a ganhar, na altura estava empatado já, ou estava... Faz o primeiro remate à baliza quando marca o primeiro gol. O segundo. O segundo gol. Sim, tens razão. Pois, era isso que eu ia dizer. O Benfica começa a ganhar 1-0. Começa a ganhar 1-0, desculpa, mas a segunda parte, força disto. Deixa-me só dar a nota aí ao Pedro Campelo, que já está aí, já trouxe uma boa informação. Aquela vitória do Benfica no Bessa com o golo do Jonas, acho que é esse que o Pedro estava a dizer. Não me lembrei, mas são esses jogos. Tal e qual. Boa noite. Bora, siga então, olha, temos aqui o Nuno Silva a dizer uma coisa muito interessante. O Benfica é bipolar, assim, eu concordo plenamente. O que é que te parece, Ricardo, com este comentário? Não, era o que eu estava a dizer. A equipa, eu quando comecei a ver na segunda parte, tinha a estatística de que o Benfica ainda não tinha feito um remate enquadrado e estava a ganhar 1-0. Isto aqui estão a dar o jogo. Mas não, eu não tinha noção que sequer que o Benfica estava a jogar tão mal, que a ideia que eu já tinha e que depois também fui ler mais tarde, era que o Pizzi não tem capacidade para jogar a médio numa equipa com 3 centrais e 4 médios. Não tem de toda essa capacidade, não dá resposta, não dá soluções, não dá andamento à equipa e pronto, e como é um jogador muito, muito importante nesta estratégia, nesta tática, com os 4 médios em linha, ou pelo menos com os 2 médios e os 2 alas, achei mais ou menos natural que o Benfica não tivesse a jogar nada, não é? Trocado por miúdos e ver o Chiquinho entrar e fazer o gol, só me deixou feliz pelo Chiquinho, porque de resto julgo que a equipa devia ter perdido. Mas a ser muito honesta, como adepto de futebol, uma equipa não pode ganhar um jogo a marcar um gol. Marco, mas o que é que achas que esta bipolaridade do Benfica, ou melhor, ela deve-se a quê? O Benfica Portimonense, por exemplo, na jornada anterior, o Benfica faz uma primeira parte medíocre, depois da segunda parte faz uma boa segunda parte e consegue fazer 4 gols. Mas eu acho que aí a boa segunda parte do Benfica, que eu estou Portimonense, também tem muito a ver com o intervalo. Acho que o Portimonense, com aquela substituição de tirar o Fabrício para meter o Tagliapietra, mudou de esquema, a defesa claramente desnorteou-se bastante. Não só também o Portimonense acabou por perder gente à frente e capacidade de pressionar o Benfica mais à frente, ou seja, os jogadores com maior qualidade do Benfica tiveram uma maior tempo e espaço para colocarem a sua criatividade e maior qualidade técnica em prática, e acho que isso realmente desequilibrou nesse jogo.
Sim, mas a questão é que outras equipas também, vamos dizer, quer dizer, o Santa Clara, pá, com todo respeito, o Gil Vicente, pá, não são equipas que tenham essa capacidade. Sim, na ofensiva. Mas, por exemplo, aqui a questão é que, eu dou-te um exemplo, o Portimonense quis jogar com 3 centrais e foi quando perdeu o jogo. O Gil Vicente ganhou na Luz a jogar só com 2 centrais, e sempre com uma característica que foi tentar sempre condicionar a construção do Benfica. Se tu deixas o Benfica construir à vontade, vais ter algum problema muito grande. Porque é com isso que os jogadores se sentem mais à vontade. Que é quando, acho que aqui o que acontece é que se tu deres espaço aos jogadores criativos do Benfica, vais ter logo muito mais problemas. Enquanto se tu conseguires impedir que a bola chegue ao último terço e que os jogadores tenham espaço para depois decidir e criar desequilíbrio, o Benfica vai logo ficar muito condicionado. Eu ia dizer que é o melhor exemplo. Um jogador com a equipa tem espaço e tem tempo para pensar e para cair em cima dos defesas, que faz a diferença. E no resto do campeonato tem-se visto é que o Sublinha, a começar o jogo, com a equipa a ter que construir as outras equipas fechadas, ou pelo menos a encostar ao Benfica, ele não tem capacidade de fazer a diferença. E acaba substituído outra vez, não é? O Sublinha. Sim, eu ia dizer isso, era que no jogo de Portimonense ele entra bem, no jogo agora com o Santa Clara ele começa de início e volta a fazer um jogo mau. Deixa-me aproveitar a dica aqui do Pedro Campelo, que também ele tem razão e é justo, de destacar a qualidade do jogo do Santa Clara, porque eles também estão a fazer um excelente campeonato. Eu sou campeonato de Santa Clara. Super tranquilo, com qualidade de jogo, é como ele diz ali, e é o que o Luís Rodrigues está a dizer, e perderam o Tiago Santana, que era um excelente avançado. Eu acho que o Santa Clara tem ali o primeiro fator defensivo, que acho que tem uma defesa muito boa. Tem ali 3 centrais muito jeitosos, que por exemplo, se calhar qualquer um dos 3 é melhor do que os centrais, por exemplo, do Vitória. Tens o Fábio Cardoso, o João Afonso e o Miquel Villanueva, que era do Mal. Curiosamente, o João Afonso era um ex-central do Vitória. Exatamente. Lançado pelo Rui Vitória. Depois tem o Lincoln no meio campo, que eu acho que é muito bom jogador. Eu acho que é um médio também com muita qualidade, bom toque de bola e muito interessante. E depois tem o ponta de lança, o Crisan, por acaso até marcou neste, só que foi na baliza errada, mas que... Um grande cabeceamento, tive a ver a repetição, ele deu uma padrada na bola. Mas por acaso está a fazer mais caminho. O Carlos Júnior, isso, foi o Carlos Júnior. Dás ao Crisan, foi o Carlos Júnior. E foi o Carlos Júnior do início. É o Carlos Júnior que tem marcado, desculpa. É o Carlos Júnior. Tem marcado gol. Sim, é o Carlos Júnior, desculpa. Sim. O gajo estava a ter dado uma grande padrada na bola. E o gajo era do Braga, se não me engano. Esteve no Braga. Estão a jogar com mais um... Foram buscar mais um lateral muito jeitoso também. Aliás, até já se falou que ele pode estar a vir para o Porto. Deixa-me só confirmar aqui se... O Porto tem reservado as suas laterais para jogadores vindos das ilhas. Mas para já não tem corrido muito bem, não tem acertado muito. Não tem corrido bem, Paulo. Olha, aproveitando... Por acaso discordo, eu acho que o Zaidu é uma excelente contratação. E o Nanu também não é mau. Ok, olha, digo-te uma coisa, acho que se calhar preferia o Nanu ao Manafá. Diria que se calhar preferia o Nanu ao Manafá, não sei. Depende, se for o Manafá jogar do lado esquerdo... Antes de irmos para o Moreirense Bloco do Porto, o Luís Rodrigues pergunta aqui a equipa revelação face à expectativa inicial. O que é que vos parece a equipa revelação? Isso é um exercício interessante. Olha, deixa eu ver aqui. Eu acho que o Passos Ferreira estaria mais ou menos com a mesma expectativa que o Santa Clara e está assim. Portanto, eu iria sempre para o Passos Ferreira relativamente ao Santa Clara. Olha, eu vou dar nota a 3 equipas. Eu vou dar nota ao Passo de Ferreira, que acho que é... Não, pá, eu vou justificar. Eu, como é que é? Eu no meio, mas justifico. Não sou daqueles que é por afinidade. Desculpem. Não, pois fixe, então. Vou voltar a concentrar. concentrar, desculpem.
Eu ia dizer o Paço de Ferreira, porque na verdade é em quinto lugar e acho que não esperávamos que fosse em quinto lugar. No entanto, olhando para a construção dos plantéis, desde há uns quantos anos para cá, o Paço de Ferreira tem apostado mesmo em ter equipas bem sólidas, com plantéis equilibrados, e mesmo a nível de treinadores tem feito apostas, na minha ótica, sustentadas. Portanto, isto aqui é mérito e ao mesmo tempo surpresa, porque não esperava vê-los em quinto. Depois ia destacar também o Tondela, que era uma equipa que eu colocava algumas dúvidas, e igualmente o Belenenses, de terem capacidade para se manterem na primeira divisão. Aliás, eu acho que no início da época apontei o Tondela como um dos possíveis a descer divisão, e na verdade neste momento estão a 3 pontos da Conference League, portanto também tem muito mérito. O historial do Tondela dizia-nos isso, não é? Este está a ser uma época atípica. Nem o Pepa tinha feito um trabalho assim tão bom no Tondela. E nota, sem Cláudio Ramos. Tu já destacaste o passo de Drama. Sim, mas sem ser o passo, pá, tem que dar a mão à palmatória ao trabalho do Petit na BSA. Sinceramente, opá, tendo em conta o ponto que tinha, não achei que ele fosse estar a esta altura do campeonato tão tranquilo como está neste momento. E o que é certo, Marco, o que é certo é que o Petit cumpre sempre os requisitos. Pá. Sim, já foi assim no Marítimo. Ele vai lá picar. Ele vai lá e resolve sempre. O que é certo é que agora como desilusão, opá, tem que ser o Boa Vista. O Boa Vista realmente foi a equipa que estávamos aqui com alguma expectativa. Nós, por acaso, acho que na pré-época já tínhamos falado. Acho que na pré-época falámos logo que tanta gente nova, tanto investimento poderia dar errado. Pá, infelizmente está a dar muito errado. E a equipa, expulsões atrás de expulsões, pá, tem perdido pontos estúpidos, muito por causa dessas expulsões. E epá, não se justifica tendo em conta o investimento feito e os jogadores que tem lá. Sim, pá, e agora o Boa Vista acaba o jogo sem nenhum jogador expulso na jornada 29. Sim, mas a piada é surpresa. Ricardo, mas sinceramente, pá, todos os jogadores do Boa Vista acabaram, ou melhor, mais valia ter sido expulso, pá, foi muito. A segunda parte do Boa Vista foi muito má, muito má a segunda parte. Eu vi o Youssef, que se diz, o Youssef a passar a bola para ninguém, meu. Para ninguém, meu. O homem a passar a bola para ninguém. Pá. Os jogadores foram mesmo abaixo na segunda parte. Muito complicado. Pá, eu custa ver Boa Vista nesta situação, mas isso são outras contas. Moreirense Foco do Porto, vamos lá. Moreirense Foco do Porto, Marco. Moreirense Foco do Porto, Moreirense e o Foco do Porto anularam-se, empataram 1-1. Já falámos do que aconteceu no fim do jogo. Já disse também que sim, há alguns erros da arbitragem, mas isso são outros 500. Vamos ao jogo em si. Moreirense grande qualidade e um Foco do Porto com dificuldades na finalização. O que é que te parece, Marco? Acho que o Moreirense tem muito mérito na forma como chegou ao golo através daquele lance de bola parada. Parece-me ser um lance estudado, muito bem estudado. Mas a verdade é que o Moreirense pareceu-me ter sempre a capacidade de incomodar o Porto, não é? Porque tinha o domínio, controlava as operações, estava instalado no meio campo, mas a verdade é que quando perdia a bola e o Moreirense conseguia partir para o contra-ataque, conseguia sempre encontrar a equipa do Porto desequilibrada. E no fundo eu acho que é isto que pauta um bocadinho o Porto no campeonato, que é o Porto no momento da perda de bola, para além de perder a bola em situações que não pode, quando a perde, a equipa dá sempre a sensação que defensivamente está desposicionada. Não está bem compensado. São várias as jogadas em que vão 3-3 ou mesmo a defesa do Porto está em inferioridade numérica. E isso cria muita instabilidade. Até porque depois aí mesmo tu no teu processo tens medo de errar o passe e de perder e depois a equipa poder sofrer um gol no contra-ataque. E eu acho que essa instabilidade sente-se no Porto. Depois de estar a perder 1-0, o Porto faz aquilo que tem feito quando está a perder, não é? Atacar um bocadinho com tudo, vai com tudo para cima do adversário, mas vai muito mais naquela crença, na raça, no
do que propriamente na cabeça. Sim. Depois teve também algumas infelicidades. O Corona parecia estar tocado, não estava a 100%, claramente. Portanto, o Porto perde logo aí o maior desequilibrador e a pessoa com maior criatividade e para desmontar defesas que estão a jogar no bloco baixo. E as coisas ficam complicadas. O Porto... Marcos, deixa-me colocar uma pergunta, meu filho. Desculpa lá te interromper. Tu falaste aí num assunto interessante e eu queria te perguntar uma coisa. Achas que o Porto sente mais falta do Danilo nessa equilíbrio? Apesar que o Uribe tem estado bem, mas sente mais falta do Danilo no equilíbrio defensivo? Ou sente mais falta, por exemplo, do Alex Telles no apoio ofensivo nas laterais? Eu digo isto porquê? Porque o Pedro Campelo fala aqui bem. Eu estive a ver o jogo e o Manafá fez um jogo. O Manafá, me desculpe, mas jogou muito pouco, muito pouco mesmo. E o Porto vivia muito dessa criatividade e qualidade de passe do Alex Telles. O que é que te parece? Danilo ou Alex Telles que faz essa falta? Alex Telles. Muito mais Alex Telles. Acho que sim. Porque o Danilo, apesar de tudo, sendo trocado pelo Uribe, acho que o Porto não perde tanto como perde com o Alex Telles. O que é que acontecia? O Porto, mesmo com o Alex Telles, conseguia pressionar se calhar o adversário muito mais e conseguia mantê-lo muito mais em sentido. Até porque depois as bolas paradas ganhavam um outro peso com o Alex Telles. Que acho que é outra coisa que o Porto geralmente ao longo da época ia marcando várias vezes de bola parada, e esta época, apesar de ter começado bem, ou seja, o Oliveira nas bolas paradas até ter conseguido disfarçar um bocadinho a falta do Alex Telles, nesta altura do campeonato a equipa acho que sente falta. Era uma forma que o Porto desbloqueava muitos jogos complicados, as bolas paradas, e neste momento acho que as coisas estão bem mais difíceis para conseguir desbloquear nesse campo. E eu ia só há pouco terminar que depois o Porto tentou jogar com o Luís Dias, mas jogando contra equipas que estejam num bloco muito baixo é muito complicado para o Luís Dias depois desequilibrar, porque depois ali já era um maninhaco de gente. Sim, tudo é complicado. E sinceramente, se não fosse assim de penalti, as coisas estavam muito complicadas para o Porto conseguir empatar. E ele depois ainda conseguiu marcar, mas depois, já é a segunda vez que acontece ao Porto. Grande festa, grande reviravolta, e depois acaba por ser cortada à pica. É verdade. Mas é para isso que está. Sim, isso é o que eu tenho dito. Eu acho que sim, que deveria-se dar, são outros assuntos, mas deveria dar uma margem de erro. Mas se a regra está assim, nem que seja 1 centímetro, eles têm que assinar lá fora do jogo. Eu só quero reforçar isto, continua a não compreender perdas de bolas do Porto ou passos falhados em momentos de transição de defesa-ataque que permitem depois a equipa adversária recuperar a meio do meio campo, não é? Ou seja, o adversário recupera a meio do meio campo defensivo, mas como a linha do Porto está quase na linha do meio campo, a subida está demasiado exposta. Fica muito exposta e não percebo como é que o Porto, às vezes são passos que não fazem sentido perder aqui naquela altura. E o pior é que vês jogadores como o Sérgio Oliveira a falhar esses passos, isso é que é pior. O Porto fica muito comprometido. Eu também subscrevo ali o que o Nuno Silva está a dizer, que eu concordo que os jogadores do Porto também estão esgotados fisicamente. Isso também nota-se claramente o cansaço. Estão a pagar a fatura, isso também é normal. E andar atrás Deixa-me já agora lançar só mais um pormenor. É que o Sérgio Conceição termina o contrato no final da época. Será? É assim, eu tenho que admitir uma coisa. Eu não sou fã. Não, era só para refletirmos. Eu não sou fã do estilo de jogo do Porto. Não sou fã do estilo de jogo do Porto. Não sou. Com muita pena a mim, não sou fã da forma como o Porto está a jogar. Mas eu tenho que admitir que o Sérgio Conceição tem resultados. 2 quartos de final da Liga dos Campeões. Campeonatos nacionais. 2 campeonatos nacionais.
todos os anos chega pelo menos à meia-final. Todos os anos chega pelo menos à meia-final da Taça da Liga e à meia-final da Taça de Portugal. Portanto, é um treinador que consegue resultados, mas que tem que admitir que o fio do jogo do Porto, por vezes, é pouco. É certo que a qualidade também não abunda, mas ele também, muitas das vezes, nas competições não as acerta. Esta época já sabemos que vai sair o Marega, que não vai renovar. Portanto, ainda mais incerteza traz como é que o Porto se vai apresentar para o ano se o Conceição ficar. Será que faz sentido o Conceição aproveitarem e também sair? Será que o Porto também precisa de um refresh na forma de jogar? E a questão é, ainda outra questão é, o Porto tem dinheiro para ir buscar um treinador com a qualidade de Sérgio Conceição? Ou que consiga pelo menos os resultados de Sérgio Conceição? Sim, eu percebo o que tu queres dizer. Epá, eu acho difícil é que a qualidade de jogo não está, a fraca qualidade de jogo não está só no Futebol do Porto. Com todo o respeito pelo Sporting, o Sporting vai ser campeão e não tem uma qualidade de jogo neste momento que nós estamos a dizer, o Sporting joga muito futebol, não é? Deixa-me só dar uma nota no... Marco, deixa-me só dar uma notinha aqui do derby que está a acontecer no Algarve. O Portimonense faz o empate agora há pouco o empate, por isso 1-1, não foi o Beto, foi o Ailton Boa Morte. O Ricardo não se lembra do tio dele, lembras-te do tio dele, do Boa Morte, ao Rio? Eu não sabia que era tio, desconfiava que era familiar, porque não deve haver muitos Boa Mortes, mas eu sou do tempo da malta tirar quem quer que estivesse na extrema esquerda da Seleção Nacional no PES 2001, acho eu, e meter o Boa Morte, porque acho que corria para o Mundial. Portanto, muito bem, mano. Malta, continuando no jogo do Porto com o Moreirense, temos que falar também do Moreirense. Eu vou deixar para o Ricardo esta parte, porque eu achei interessante ali 1 ou 2 jogadores, mas eu vou deixar para ti, Ricardo, o que te apetecer dizer sobre o Moreirense e sobre o Porto também, estás à vontade. Em relação ao Porto, eu vejo em tudo que o Marquito disse, acho que o Porto sim, mais isso. E a questão que tu colocaste de quem é que faria mais falta e fica bastante à vista neste jogo do Porto com o Moreirense. Claramente Alex Telles tinha dado um jeitaço tremendo ao Porto, não é? Que não resta em dúvidas, foi demasiado má a exibição do Manafá, apenas ultrapassada pela exibição do Marega, que não existiu, não é? O rapaz, eu já não me lembrava que ele tinha estado em campo, lá ter tocado 2 vezes na bola, coisa do género, foi mesmo muito mal. E mesmo assim, o Marega, o Corona lesionado não foi dos piores. Eu estava a ver aqui a nota que o Corona tinha e o Manafá no SofaScore e o Manafá consegue ter melhor nota que o Corona. Mas pode ter sido o tempo que teve em campo ou coisa do género. Claro, ele lembra do domínio de bola do Manafá em que ele quer puxar para o pé esquerdo e a bola sai pela linha de fundo. Opa, é impagável. Essa até ele teve vergonha, passou. Ele baixou a cabeça, foi muito agradável. Mas pronto, à parte disso, eu gostava de destacar do lado Moreirense, em especial o Filipe Soares. Eu acho que é um jogador que tem capacidade neste momento para jogar por equipas com outras ambições que o Moreirense neste momento pelo menos não tem. Acho que era um jogador que tinha perfeitamente espaço, pelo menos como backup em qualquer das equipas que estão nos 4 primeiros lugares, pelo menos como backup. Eu vou fazer, há pouco estávamos a falar das perdas de bola do Porto na transição de defesa-ataque, especialmente em ataque organizado. Em ataque organizado. E houve lá muitas recuperações de bola em que aparece o Filipe Soares em pezinhos de lá a roubar a bola e a arrancar para o ataque, e com muita qualidade. E isto, sim. Ele é um jogador formado nas escolas do Benfica, pelo menos passou por lá, e não estranhava muito que houvesse uma daquelas cláusulas que o Benfica e o Moreirense já nos habituaram, e que o jogador Bruno estivesse no plantel do Benfica, pelos bons jogos que ele tem feito. Outros jogadores também acho que estiveram especialmente bem. Eu destaco o Ferraresi pelo golo.
o David Simão, que acaba por rebentar, acho que foi isso que acabou por acontecer. Era um jogador que... Eu acho que o David Simão já entra arrebentado, meu. Não sei, ele aquece demasiado. Pela cara dele, sim. Não, mas ele fez um bom jogo e depois tem a qualidade que nem todos os jogadores jogam no meio campo, em equipas que não lutem por lugares europeus. É um jogador de outra qualidade. E neste Moreirense é um jogador que se destaca. E depois há o outro. E o Fábio Pacheco, ninguém destaca. O Fábio Pacheco, o trinco. Eu gosto muito. Acho que é difícil destacar porque ele é o típico polvo que não aparece muito nos highlights, não é? Nos resumos. Mas trabalha muito, pá. Eu já o ano passado fez uma época fantástica. Este ano, outra vez, é pena já ter 32 anos e para chegar ao topo. Mas, pá, está muito bem. Eu gosto muito dele. Acho um bom jogador. Acho o Fábio Pacheco muito bom jogador. E outro jogador que eu acho que teve bem, embora tenha tido poucas chances, eu ia destacar o Rafael Martins. Pá, primeiro, eu sou um fã. Eu adoro moços que correm muito, pá, que tem cabelo rapado, que andam ali a dar à agulha com os centrais, portanto, ele tem o meu... Eu só não corro muito. O Marquito, pronto, mas não é? Mas já pô, o gajo tem o meu voto. Não acho nada especial. Não, por acaso eu acho que ele teve bem. Nota-se, é outro jogador moreirense que eu acho que está um pouco acima daquilo que se espera do jogador de Moreirense, sem descurar. É como tu dizes, o Moreirense que me perdoou, mas ele está uns furos acima do nível da equipa, e isso nota-se na forma como ele ocupou o espaço, na forma como ele se dá ao jogo, na qualidade. Acho que é um jogador que também faz a diferença. Acabou por não fazer golo, mas acabou também por criar ali algumas oportunidades para o Moreirense marcar mais algo. E desgasta o central. Ele dá muita luta aos centrais. Foi um jogo muito interessante de seguir. Do lado do Porto, eu destaco pela positiva, que há pouco tive aí 2 minutos a rasgar no Manafá e no Marega e por aí fora. Eu destaco o Uribe. Ele tem para mim, um dos lances capitais, se não um lance capital do jogo. Aquela bola em que toda a gente achava que o Moreirense ia matar o jogo, ou pelo menos ia complicar muitas contas para o Porto. Aquela bola que parece que vai dar 2-0, o jogador tinha entrado do Moreirense, ele acaba por salvar a equipa do 2-0, e a partir daí o Porto acredita e vai atrás do empate e depois da vitória. E é isto. O jogo não foi mais... Toda a gente já estava a contar com o golo, incluindo o jogador. Eu também. Que aquilo foi uma despesa. Não, eu estava a olhar para aquilo, eu pensei assim, pá, se fosse eu a jogar a FIFA, eu carregava ali um quadrado, toda a gente sabe isto. Naquele sítio, o jogador a entrar de carrinho, pá, ou cortas a bola, ou é ali um quadrado para picar por cima da defesa, pá. Isto toda a gente sabe, eu não entendo. Mérito total do Uribe, pá, que acreditou e fez um corte. Sim, teve muito bem, foi um muito bom jogo do Uribe. Pois é, maltinha, e já estamos a ultrapassar o tempo e mais algum destaque desta jornada? Deixa-me só atualizar. Eu em relação a isso, eu só digo o Kaizen que saiba, pá, uma reunião com mais de 1h03, o Kaizen que saiba. Esse gajo é internacional japonês, esse o Kaizen. É o que dizem. O Kaizen. Não, olha, o Forense continua empatado com o Portimonense a 1 minuto do fim, está 1-1, pá, o Forense... vai ser complicado. Fica muito complicada. Fica uma vida muito complicada mesmo. E a próxima jornada vai a Barcelos, aí a malta de Barcelos. A próxima jornada. Barcelos é pé na porta, pá. Maltinho, vamos já. Fico com pena como boa referência. Não, só ia realçar aquilo que já temos falado noutras lives, que é o Farense joga bem à bola. Tem pelo menos ali o Randall, que acho que a época que ele está a fazer merecia mais. Mas depois também tem... Não dá no Farense, o Farense descer, isso é garantido, pá. Depois também tem Tomás Tavares, que aquilo coitadinho também, do moço. E tem o Lorde. Era pior se tivesse o Tomás Taveira. Era pior se tivesse o Tomás Taveira. Não sei porquê. Não sei, talvez sempre ali em Camar, acho que não, pá, acho que era bom. Talvez remodelassem o estádio. Vamos fazer o remate final. Depois eu explico. Vamos ao remate final. Ricardo, lança aí o teu remate final. Pá, o meu remate final vai para o senhor treinador de apenas 33 anos,
confirmado como contratação para a próxima época do Bayern Munique, Julian Nagelsmann. Acho que disse bem, não tenho o sotaque da malta bávara, mas acho que é isto. Eu vou dar aqui os principais factos sobre este senhor. Ele neste momento, com esta contratação, em que o Bayern pagou por 25 milhões de euros à equipa do Red Bull, ao Leipzig, 25 milhões de euros, é neste momento o treinador mais caro de sempre. Eu relembro que ele começa a sua vida de treinador nas escolinhas, ou pelo menos nos júniores sub-15 do Hoffenheim, acho estou a dizer bem. Acho que foi no sub-15 do Hoffenheim. Faz épocas. Treinador do TSV 1860 Munique. E depois vai para o Hoffenheim também como treinador adjunto. Ok. Entretanto, ele com 28 anos toma as rédeas da equipa do Hoffenheim. A equipa faz boas épocas. Ele chega a levar o Hoffenheim ao terceiro lugar da Bundesliga, que é uma ótima classificação para uma equipa como o Hoffenheim, que não é um dos históricos, pelo menos é dos históricos, mas não é daqueles crónicos candidatos ao título, ou pelo menos à Champions. Depois disso vai para o Leipzig. Na altura ele próprio também dizia que não queria... Isto é muito interessante, estamos a falar de um treinador que tinha... Ele quando vai para o Leipzig havia de ter 30 ou 31 anos, e sendo um rapaz novo, não é? Ele vai para o Leipzig um pouco mais velho que eu. Ele diz que não quer voos demasiado altos, ele tem noção das suas capacidades, ou pelo menos da sua experiência, e acha que o trajeto é esse, é seguir para o Leipzig antes de tentar outras equipas que poderiam ser mais exigentes, ou que exigissem outros resultados dele, e agora é que vai para o Bayern. Em primeiro lugar, vamos ter muitos jogadores mais velhos que ele no balneário, com certeza absoluta. Vai ser uma época muito interessante. É um treinador que mete as equipas a jogar em alta rotação. Eu acho que todos nos lembramos do Bruma no Leipzig, mas pronto, não falemos disso, porque aquilo durou pouco. Mas também não arriscou muito, Ricardo. Mas ele também não arriscou muito, não deu assim, quer dizer, o Bayern Munique. Certo, tu és campeão, mas falava-se, sim, eventualmente, era contratar os gajos certos para meter à minha volta e dava. Mas falava-se em Reais Madrid e coisas do género, e ele não teve interesse, nunca teve interesse por esse tipo de desafios, e está a fazer o trajeto dele, e com muito bem. Reparaste num artigo que dizia que ele tem um sistema implementado no Leipzig, que é tipo, tens de estar completamente dedicado ao clube, e que eles têm a cena que é, quando toda a gente ganha, ganham todos, mas quando perdem todos. E mesmo a equipa staff do clube está muito envolvido na equipa, e que, por exemplo, eu li na notícia que havia uma empregada da limpeza que ganhou uma viagem exatamente porque algum jogador da equipa principal falhou com uma das regras basilares que estão implementadas, então tem que pagar uma multa ou tem que fazer um favor a um funcionário do Leipzig. E muito interessante, uma viagem. Não tinha visto. Mas muito interessante. Muito bem, sem dúvida nenhuma, é um bom treinador. 33 anos já está assim, eu com 33 anos, não sei, jogava PlayStation, e já não é mau. Marco, teu rebate final. Olha, eu vou aproveitar que não está aí o Bruno para eu encher um bocadinho aqui de chouriço. Não, eu queria falar com vocês. Olha que isto aqui está gravado, pá. Olha que o gajo vai ver isto. Não, é tudo Liga dos Campeões. O primeiro facto, nenhuma das meias finais vai dar esse sinal aberto aqui em Portugal. Muito negativo. A TVI não transmite nenhuma das meias finais. Pelo menos esta primeira mão. Nenhum dos dois jogos vai ser transmitido em sinal aberto. E é uma pena, porque eles têm uma colaboração com a Eleven Sports tão estreita e não transmitem. Mas deve ter algum programa da Cristina Ferreira, não sei, não. Deve ter. Deve estar aí. Depois
Depois é a questão de o 0-0 por acaso tem um título interessante, se era para isto que queriam a Superliga, que é a meia-final 2 entre o Real Madrid e o Chelsea. Pá, um jogo completamente estático, sem grande emoção, pá, sinceramente sem grande espetáculo e Isso com um Ion, não é? Com um Ion. Sim. Depois, por fim, a meia-final da manhã vai ser o PSG contra o Manchester City, pá, que é o reflexo exatamente daquilo para aquilo que o futebol parece estar a querer caminhar, que é, são dois clubes que estão ali no topo, não tanto por projetos de construção de plantel e de mérito próprio, mas sim porque houve dois empresários ou dois árabes que olharam para aqueles clubes e decidiram investir ali o dinheiro, e com o dinheiro lá para lá os melhores jogadores e os melhores técnicos para conseguirem criar um projeto de futebol. Isso aí é daquelas conversas que dá barulho, pá. Só para deixar assim no ar, pá, mas não foi sempre assim. Não eram os ricos que... Peraí, não era um rico que olhava para o clube e dizia assim, pá, vou comprar este clube e vou meter aqui uns jogadores bons. Não era. Mas que eu me lembro na história, por exemplo, do futebol português, só houve sempre Benfica, Porto, Sporting. Era os que tinham mais dinheiro. Mas isso repara uma coisa. É 2 horas de programa. Pronto. Não, mas ok. Fica para a próxima. Muito bem, então o teu destaque é para a Liga dos Campeões e essa Superliga, se era o que eles queriam. Por acaso saltou-me à vista isso que tu disseste. Realmente o Real Madrid-Chelsea foi um jogo tão fraquinho e a Superliga eles queriam fazer da Superliga. Mas ainda bem que o futebol europeu já regressou aos pobres, já regressou ao povo. Se estou a ser irónico, continua tudo igual. Maltinho, está feito o 11, o que continua também igual é o 11 e para a semana estamos aqui de certeza novamente para falar futebol e pá, consumam um bom futebol, deixem essas pancadarias de lado que isso aí não interessa para nada. Um abraço para toda a gente, apoiem o 11, partilhem, pá, façam like, apoiem o projeto. Um abraço para todos. Um grande abraço a todos. Ricardo? Mal. Carreguem aí no sininho, por favor. Um abraço.